pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web, e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu tô chegando aqui para convidar todos vocês para assistirem a nossa live. Hoje nós vamos fazer um conteúdo sobre turismo. Vamos falar de uma das cidades mais bonitas do Nordeste, que tem muitas belezas naturais, tem muita história, uma culinária maravilhosa. E eu acho que se você gosta de turismo, gosta de viajar pelo Brasil, você não pode perder essa live. Eu estou trazendo aqui um convidado muito especial, uma pessoa que conhece o assunto, que trabalha com turismo, que vai passar aqui algumas dicas e vai passar também muitas informações para quem deseja conhecer a capital João Pessoa, a capital do estado da Paraíba, e também para quem já conhece João Pessoa e quer retornar à cidade com as informações atualizadas. Então, esse momento é muito especial para quem gosta de viajar. Eu amo fazer conteúdo de turismo, eu também já trabalhei com turismo no Brasil, já fui guia de turismo em Fortaleza durante muitos anos, e eu sinto uma satisfação enorme de trazer pessoas da área do turismo, principalmente guias de turismo, para virem aqui conversar com a gente e passar excelentes informações para quem gosta de viajar. Então, boa noite para todo mundo que está chegando aqui, para todas as pessoas. Beijo, Su, obrigada por você estar aqui na live, tá? Com certeza a mais linda do mundo ou quiçá do universo, verdade. João Pessoa tem belezas muito especiais, eu considero uma das cidades mais lindas do Nordeste. Então vamos lá, gente. Eu gostaria também de dizer para vocês que eu estou aqui na cidade de Atlanta, 7h30 da noite, 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Eu até na hora que eu fiz o meu vídeo, eu me atrapalhei um pouquinho, coloquei 20 horas o horário da live, mas como eu sei que vocês já me acompanham, que vocês já sabem mais ou menos o horário que eu faço as minhas lives, então tá tudo certo. 20 horas e 30 minutos, início da live, no horário do Brasil, e 7h30 da noite na cidade de Atlanta. E uma outra coisa também que eu gostaria de lembrar a vocês, hoje é o primeiro dia da primavera, do spring. Então a temperatura tá mudando, a gente com certeza vai sair desse frio intenso que a gente teve durante o inverno. E eu sei que vocês aí no Brasil devem estar comemorando a chegada do outono. Estações diferentes, mas que é muito gostoso a gente comemorar a chegada de uma nova estação. Principalmente aqui em Atlanta, porque a gente tem as 4 estações bem estabelecidas, então é sempre muito bom comemorar a chegada da primavera, ver as flores, ver as árvores assim bem coloridas, e é uma época que eu gosto muito, é uma das estações que eu mais amo aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre João Pessoa. É a capital do estado da Paraíba, na região nordeste do Brasil. Possui um clima tropical úmido e um relevo composto pelos tabuleiros litorâneos e planícies. Está entre os destinos mais lindos do Brasil, principalmente por conta das inúmeras praias e pela forte cultura. João Pessoa também é conhecida pela Porta do Sol. Então eu já vou aqui fazer o convite ao querido amigo Alceu Silva, o guia Alceu, guia de turismo lá em João Pessoa, para entrar aqui na nossa live, conversar com a gente, passar todas as informações para que a gente possa saber mais o que está acontecendo lá em João Pessoa, o que tem de bom agora para a gente conhecer, viajar. Então vamos lá, gente, aproveitem, não esqueçam, tá? Não esqueçam de dar o like na nossa live. Eu sei que muita gente assiste a live e acaba esquecendo de dar o like. Vocês sabem que o like é muito importante, não só para mim, como, vamos dizer assim, como produtora de conteúdo, mas também para o Instagram saber que a gente está tendo aqui um conteúdo maravilhoso e que a gente pode fazer mais conteúdos e passar mais informações para vocês. Então, gente, é por isso que o like é tão importante. E eu agradeço, tá? Então, vamos lá. Eu já vou convidar aqui o guia Alceu. E boa noite para todo mundo que tá chegando. Valéria, beijos para você, tá? Tô com saudade de você, Valéria. Então, vamos lá. Vamos convidar o guia. Boa noite. Então, vamos lá. Alceu, eu já te enviei o convite. Oi, Alceu, tudo bem?
Momento. Fica aí à vontade. Se arruma, se organiza aí, porque a gente está aqui bem ansioso para falar sobre João Pessoa. Pronto. Oi, tudo Tudo bom, bem, seu? né? Bom Boa dia, noite para né? você, tudo Boa bem? noite aqui, bom dia para você. Tudo ótimo. Aqui ainda é noite também, só que Já é aqui é noite também, né? uma hora, aqui a gente está com uma hora mais cedo, né? Porque mudou o horário, antes eram 2 horas de diferença. Agora eu estou aqui, 7h30 da noite, horário de Atlanta, e para você, 20 horas e 30 minutos. É que aqui a gente fala 7h30. Aí a única diferença é que é PM, que é noite, ou AM, quando é de manhã. A gente não tem Isso. aquela coisa de 21 horas, 22 horas, não. É tudo, 7h30 pela manhã, 7h30 da tarde, 6h30 da manhã, 6h30 da tarde. Então, ao Ok. seu, boa noite para você. Muito obrigada por Noite. você aceitar meu convite. Eu quero também agradecer meu grande amigo lá da Bahia, porque o Fernando, eu liguei para ele e falei, Fernando, eu estou precisando de trazer um guia de João Pessoa para fazer uma live comigo, porque ao seu eu já fiz todas as lives do Nordeste, só faltava João Pessoa. E a gente. É, eu posso dizer que ela está sendo, nesse momento, a cereja do bolo do Nordeste. Aham. Está como um dos destinos mais procurados. Então, parece que foi proposital de tua parte Pois essa questão. mas você sabe que eu já tinha tentado antes, mas estava difícil conseguir alguém, sabe? Aí Imagina. é bom a gente recorrer, né, às amizades. Aí eu liguei pro Fernando, eu falei, Fernando, o Fernando é guia lá da Bahia, né? E ele já Isso. fez uma live comigo e a live dele foi maravilhosa. Inclusive, quem quiser assistir, vejam aí no meu canal do YouTube, Made na Web, ou então aqui mesmo no Instagram a gente tem a live gravada. E aí ele me falou de você e falou, Meire, eu vou te recomendar uma pessoa que vai fazer uma excelente live. Então a gente está encerrando o Nordeste com você. Então vamos lá. Alceu, você é guia de turismo há quanto tempo? Vamos contar um pouquinho da tua história, Vamos lá. rapidamente, para o pessoal saber? É um pouco curioso que eu fui parar tanto em turismo Uhum. como em. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Pode Eu fui continuar. parar tanto em turismo como em história e em filosofia, as duas áreas acadêmicas que eu sou formado, mas por Ah, conta tá. dessa questão de trabalhar com conhecimento. Então, meu primeiro curso foi filosofia, mas Tá. no Brasil, em 2004 para 2005, eu estava numa interrogação gigante. O que é que eu vou fazer com esse curso? Nós não podíamos ainda lecionar nas escolas, só em cursos técnicos ou dentro da Certo. universidade. Então, eu estava no meu quarto período, então estava algo bem distante, Aham. no curso de filosofia. Nesse período, com 17 para 18 anos, no centro histórico da cidade de João Pessoa, estava passando um processo de revitalização gigante e surgiu uma escola chamada Oficina Escola. Pegava estudante do ensino médio e dos cursos superiores para trabalhar revitalizando o centro histórico, restaurando o centro histórico. Foi Como eu moro uma ótima, próximo, uma coisa que surgiu assim para ajudar as duas áreas, né? isso, como eu moro próximo ao centro histórico, então eu entrei na oficina escola e lá eu pude me destacar como uma das pessoas que sabia a história, porque eu moro próximo ao centro, e a outra questão de grande relevância era o amor e a paixão que eu tinha pelo centro histórico, que era caminho de passagem minha quando eu ia para a escola, para o Ai, centro que da cidade, legal. passava a pé. Então eu olhava aquelas casas, eu queria saber o que elas tinham para dizer, aquelas igrejas, aquelas praças, aquelas estátuas, e isso foi crescendo dentro de mim. Na oficina escola isso só explodiu. Só que no curso de filosofia eu pude atrelar, pude potencializar esse conhecimento que a minha cidade tem a um viés filosófico. Mas é nesse período onde eu entro também para o curso de história. Termino filosofia e inicio história. E aí caiu, A história caiu feito uma história, luva. né? Porque tudo que é. E outra coisa, João Pessoa é uma cidade que tem muita história, né? Tem muita história. A gente E tem uma base histórica muito grande. Eu sei que tem outras muito cidades do boa. Nordeste que também tem, mas eu lembro assim que quando ainda estudava no Brasil, eu lembro que era uma grande referência. Então você tem a formação acadêmica na filosofia e também E na na história. história. E aí Isso. a partir daí, você então resolveu se tornar guia de turismo e mostrar para os turistas a sua cidade?
Isso, com 19 anos, 18 anos, aliás, eu fiz meu curso técnico de guia de turismo regional. Certo. Era um período onde o curso ele era dividido entre regional e nacional. Você tem que fazer o curso regional para depois fazer o nacional. Então, eu fiz o regional só para seguir aqui na Paraíba e quase 10 anos depois, em 2011, eu fui fazer o nacional que eu não tinha ainda. Certo. E é curioso que nesse período, com 18 para 19 anos, é quando eu estou diante de uma série de conhecimentos que eu Ah, tinha, e meu City Tour, ele se destacava quando eu passava para os grupos, por ser um City Tour muito informativo, com leveza, com descontração, e o guia de turismo ele tem que ser essa, tem, ele tem que tem que ser um ter. cara recreativo, ele tem que ser um cara informativo, ele tem que ser um cara dinâmico, ao mesmo tempo ele tem que ser um cara sério. Então tem que ter esse tempero, essa leveza com tudo. E eu pude perceber que eu tinha um pouco disso. E eu fui ganhando nome. Só que é muito curioso. O pessoal me conhecia mais pelo nome. Não, tem um guia lá na Paraíba, em João Pessoa, ao seu. E isso foi ganhando proporções grandes. Eu nunca fui de redes sociais, nunca fui da Aham, internet, mas certo. sempre fui muito bem requisitado no Nordeste. E essa é a minha história que eu posso falar sobre o viés acadêmico e o curso Então você técnico tem que eu mais fui ou menos fazer. aproximadamente, você tem quanto tempo que você trabalha como guia de turismo? Porque eu sei que você já tem duas formações acadêmicas, mas como Isso, guia, você já está há como guia quanto tempo? já são mais de 15 anos. Nossa, bastante Mais de 15 anos. experiência. Então vamos falar agora, vamos começar então, porque eu vi, por exemplo, cada guia prepara o seu próprio roteiro Isso. da cidade quando vai fazer a parte receptiva ou mesmo o city tour, né? Que é aquele passeio em que você mostra os principais pontos da cidade. Então vamos começar então como que tipo de roteiro você sugere? O Ao Seu Guia sugere para quem quer visitar a capital João Pessoa? Olha, início de tudo, em primazia mesmo, um city tour. Ir para uma É. cidade e não conhecer a história daquela cidade, a cultura daquela cidade, não conhecer personagens, não conhecer pessoas de suma importância. Então, o City Tour, ele vai te dar o histórico daquela cidade, como ela surgiu, ele vai trazer particularidades no que diz respeito ao processo de construção e crescimento daquela cidade, e ao mesmo tempo ele vai te apresentar personagens dentro da música, personagens dentro do campo artístico, cinemas, dentro da área também de telenovelas, como também vai trazer personagens dentro do campo artístico, como pintor, como escritor. Então, no City Tour, isso tudo é passado para o turista. Então, o City Tour, na minha modesta opinião, é o carro-chefe e o roteiro é em primazia que eu indico. Eu acho de fundamental importância. Depois Eu desse, também concordo com você, Alceu. Eu acho que tem e que assim, ter, porque você chega na cidade tudo novo, né? Eu sei que tem a parte isso, mais de atrações mais divertidas, mas o City Tour é a oportunidade que você tem de conhecer a história daquele lugar. E perfeito. nada melhor do que você estar, né, através de um transporte, com um guia de turismo, te passando as inúmeras informações que às vezes nem os livros contêm todas as informações. Então, com certeza, peculiaridades também da cidade. E é tão curioso isso que assim que você recebe um grupo, quando chega no aeroporto, assim que, ou quando não é isso, quando você também recebe um grupo que vem de outros estados, eu recebo muita gente de Fortaleza, você vem de Aham, Fortaleza, aham. e é engraçado que eles logo perguntam, essa bandeira de vocês aí, vermelho e preto, esse nome negro, o que é que quer dizer? É uma curiosidade para Claro. querer compreender como é Aham, que vê o nome João Pessoa, e quando você conta, você narra, traz detalhe e cita essa grandeza que aconteceu em 1930 com a morte do presidente do estado João Pessoa, que equivaleu já ao título de governador, mas quando você explica tudo, isso ganha um caráter de puxar a atenção do outro de maneira tão poderosa que as pessoas querem saber mais. Só que eu vou atrapalhar aqui essa minha fala e você está vendo o Alceu. Mas, ao mesmo tempo, esse não é o Alceu que você conhece, porque está faltando algo para o Alceu nesse exato momento.
Nesse período que eu trabalho com turismo, eu criei uma marca. Primeiro, Alceu não é Alceu. Meu nome não é Alceu. Meu nome, vou revelar agora o terceiro segredo da Nossa Senhora de Fátima. Meu nome é Alcebiades. Tá. Só que em sala de aula, nenhum aluno sabia dizer professor Alcebiades. Então, em um período eu chegando de carro na escola, ouvindo Alceu Valença, uma modesta aluna com o nome de Amanda disse: professor, por que o senhor dá um apelido para o seu nome? Ninguém sabe dizer Alcebiades. Então, Alceu, no treino turístico hoje, Alcebiades é conhecido como Alceu. Mas para Alceu Uhum. falta algo. Falta isso aqui para Alceu. Se Alceu não tivesse isso aqui, não é o guia Alceu. Que é como eu sou conhecido por esse Aham, chapéu aqui. Então, aquela foto do WhatsApp que você viu agora, aham. está aparecendo de fato ele. Então, é esse guia com essa característica que o pessoal espera. E isso já é uma motivação, porque o pessoal pergunta, por exemplo, o pessoal de Fortaleza, esse chapéu é do Tiririca? De jeito nenhum. Esse chapéu é Ah, do por Chico causa do Bento. Isso. humorista. Aí eu, de Aham. jeito nenhum. Mas Bom, quando eu digo a é, história desse chapéu, Alceu, deixa eu te falar uma coisa. É legal porque quando a gente viaja, né, como passageiro, como turista, a gente espera realmente encontrar um guia simpático como você, que isso, conta história, que sabe. Então, assim, aí já dá uma certa, né? Já dá uma certa tranquilidade para quem está viajando. Você está do lado de uma pessoa que vai animar um grupo, que vai trazer inúmeras informações. Inclusive, a Rose está quebra o colocando gelo. aqui. Quebra o gelo. Quebra o gelo mesmo. A Rose está colocando beijos, Rose. Ela está colocando. Acho o City Tour imprescindível. Eu também concordo. Eu acho que você pular um passeio de City Tour, você vai perder muito do que você poderia conhecer. E talvez seja uma oportunidade única, né? Que talvez você nem tenha uma Isso, outra. Voltando ao lugar numa outra viagem. Então, esse roteiro do City Tour seria o que você recomenda para quem isso. visita a cidade de João Pessoa. E quantos dias você acha que são necessários para as pessoas que estão querendo visitar a cidade de João Pessoa para fazerem esse city tour e alguns outros passeios que são importantes turisticamente falando? Então, Meire, é uma questão muito interessante e você toca em um ponto muito bacana. Porque João Pessoa ela vem crescendo muito. Não obstante, dentro dessa relação toda, vem surgindo novos Certo. roteiros. Então, hoje, no mínimo, você precisa, no mínimo, de 7 dias para Uma conhecer semana. o City Tour, uma semana. O City Tour, o Litoral Sul 1, o Litoral Sul 2, são mais de 7 praias maravilhosas, compreende Certo. a Grande João Pessoa, fica no município vizinho. Tem um Litoral Norte, aí você tem os passeios das piscinas naturais. Você tem Aham. Picãozinho, você tem a Areia Vermelha e, ao mesmo tempo, você tem as piscinas naturais dos Seixos. Quando você divide esses passeios todos, vai dar no mínimo 7 dias E para é você conhecer bem e um dizer tempo bacana, né, para quem quer é viajar, né? ótimo, Geralmente perfeito, uma semana dá para fazer de sábado a sábado ou de domingo a domingo, né? Dá para perfeitamente. passar uma semana tranquilamente para conhecer vários lugares. E o que que a gente tem, por exemplo, assim, qual é o ponto turístico assim de maior relevância em João Pessoa? Aquele que é Ponto turístico, imperdível, assim. aquele que é imperdível. É outro ponto muito interessante, porque você está me colocando uma saia justa. Eu Mas tô vamos lá. Uma saia Mas justa, você porque sabe o quando que você. que é o seu? É porque é o seguinte, as pessoas, elas querem, eu sei que tem muito potencial em João Pessoa, porque Uhum. inclusive eu conheço, eu tive várias oportunidades quando eu morava no Brasil de ir a João Pessoa, quer dizer, faz muito tempo, mas eu ainda tenho ainda boas lembranças. No final eu vou até te perguntar uma coisa bem interessante sobre um local que eu visitei lá. Bom, então, mas as pessoas querem saber assim, sabe? Aquela coisa, o que tem lá que a gente não pode deixar de fazer, não pode deixar de visitar quando você vai a João Pessoa? Então vamos lá. Historicamente falando, Igreja e Convento de São Francisco. Essa na minha modesta opinião, é o Certo. ponto turístico mais importante que tem na minha cidade, porque ela dialoga, essa igreja, ela dialoga com a própria história da nossa cidade.
A cidade de João Pessoa, ela é fundada em 1585. O convento de São Francisco, ele é fundado 4 anos depois, Tá. em 1589. E é muito rico como ela dialoga com a minha cidade. Ponto. Saindo desse ponto histórico, eu posso ter um outro ponto que é de grande importância. Tá. Farol do Cabo Branco. O farol. Eu posso citar esses dois. Farol do Cabo Branco, porque de lá você tem acesso à Ponta do Seixas, que é a parte terrestre mais centro-mar que nós temos. A gente costuma dizer que a Paraíba, pelo menos eu digo, né? A Paraíba é o Japão das Américas, é a parte mais oriental. Eu lembro que tem uma informação de oriental. Eu lembro disso, assim, que o guia na época falou para a gente. É a parte mais oriental, então? Isso, é a parte mais oriental das Américas. Tá. Vamos, só uma explicação básica. A Terra tem dois movimentos, o movimento de translação e o movimento de rotação. No movimento de rotação, o Sol começou a surgir ali, ele está nascendo o Sol, naquela parte que pega a Europa e a África. Então, ele vai girando. Ele vai girando, logo vai chegar aqui, ó, onde está João Pessoa. Certo. É onde o Sol vai bater primeiro. Depois de João Pessoa, tem o restante das Américas. Então, é a primeira, assim, de fato, é a primeira cidade das Américas onde o Sol vai brilhar primeiro. Tem um título de cidade Porta do Sol, tem também tem outros feitos importantes, e seria um pouco desse. Mas o farol, de fato, ele é de suma importância. Primeiro que ele é um farol completamente diferente de tudo que existe no nosso Brasil. É um farol temático, tem duas histórias sobre ele, e a que mais ganhou importância é que ele simboliza uma planta aqui, que é o sisal. Foi uma planta de um período da economia da Paraíba muito importante e que ele deixou com que a economia da Paraíba ficasse sempre no ápice, no alto, não fazendo com que ela declinasse. Então, em alusão a essa planta, criou-se esse farol em 1972, como ponto turístico, que até então nós não tínhamos. Então, o boom do turismo na cidade de João Pessoa se dá em 1970, com a construção do Hotel Tambaú, só que depois o que nós temos para mostrar? O centro histórico é em decadência, ainda para ser revitalizado. Então, se pensou, na praia mesmo, já que a gente ganhou o título alguns anos antes como cidade oriental, vamos criar um farol temático e de lá mostrar a Ponta do Seja, que é a parte mais oriental das Américas. E que é lindo, por sinal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Ainda existe o Hotel Tambaú? Porque eu me lembro que era um lugar assim de referência ali na praia, aquele hotel redondo, não é? Isso. É um local de referência por muitas particularidades. Primeiro, que a obra do hotel, a construção, foi ousada para a época. Foi mesmo. Ousada no tocante, até então não se tinha informação a nível de continente americano de um hotel construído à beira-mar, a água batendo em mais de 60% daquela estrutura, com a visão espetacular, com outro ponto. Não era um tipo de arquitetura normal. O formato daquele hotel faz alusão a uma roleta de jogos. Você pega aquela roleta, quando você olha para aquela roleta e olha para o hotel, você vai ver que é o mesmo formato. Então, até nisso teve a ousadia para a época. Outro ponto importante é que ele é a abertura e o marco inicial para o turismo agora nascente na Paraíba. Então, ter um hotel de referência, não só para a Paraíba, mas para o Brasil, foi algo muito ousado para a época que ele teve construção. Na pandemia, ele fechou as portas, como a pandemia problematizou questões com muita gente, e ele agora se encontra em processo de revitalização, com previsão de ser reinaugurado em 2025. Ai, que legal! Isso é bacana, porque realmente é um ponto ali, né? Eu lembro que, assim, a primeira vez que eu fui, eu não esqueço, eu lembro que eu comprei um cartão postal do Hotel Tambaú, porque era assim, era como se fosse uma referência ao que você disse, né? Era uma referência turística da cidade de João Pessoa. Então, agora está fechado e eles vão revitalizar. Com certeza vai ser um local muito bacana para visitar, né? Isso.
E é tão interessante essas questões que até hoje existem muitas banquinhas de jornais, de revistas pela praia, fotos do Hotel Tambaú na condição de cartão postal, porque ele se tornou um cartão postal. Então, eu encontrei alguns turistas no Rio de Janeiro, pelo menos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, no Rock in Rio em 2022, teve alguns turistas no dia do show do Coldplay me perguntaram: aquele hotel redondo ainda existe Ai, e que tal? Aí eu legal! dizia que existe tal. Aí fez, cara, ir para João Pessoa e não tirar foto de frente com aquele Aham. hotel não é ter história para contar, porque ele é toda, o pessoal às vezes até exagera, ele é todo arrodeado de água. Eu disse, epa, todo não, seria uma ilha, mas ele tem Aham. 60% Verdade. arrodeado de água. É verdade. Eu lembro que tinha ali perto tinha uma feira, alguma coisa assim de artesanato, alguma coisa naquela região. Isso. Ainda tem Tinha, ainda? tem uma feirinha muito modesta para a época, início dos anos 90, Certo. só que hoje essa feirinha se Ah, modernizou, né? Essa feirinha hoje está muito tá. mais estruturada, está com lojinhas, foram construídas tapiocarias do Nossa, que lado, que é essa delícia que legal. o Nordeste tem. Não sei se você sente falta de tapioca, eu não fico um dia sem comer. Então, tem as tapiocarias ali do Ah, lado, e mas tantos outros. tapioca é bom demais, né? É Isso. bom, né? Tantos outros pontos bacanas que foram construídos. Você faz mais de 25 anos que você não vem a João Pessoa. É Tá, isso? eu acho que tá com mais, Alceu. Eu acho que tá com mais, Bom, porque tá com João, 25 que eu mudei para cá, né? Mas assim, quando eu trabalhava com turismo, eu fui várias vezes acompanhando grupos, mas na cidade de João Pessoa tinha o guia, né? O guia receptivo local. Então, e fui algumas vezes também a passeio. Mas assim, não foi só para João Pessoa, fui para outras cidades. Mas essa história que eu te contei do cartão postal foi a primeira vez que eu fui a João Pessoa. E no final eu vou também te perguntar de uma outra coisa também que eu ainda tenho lembrança de João Pessoa. A gente vai deixar para o final. tá Bom, certo. então achei interessante você contar a história do hotel, porque como você disse, né, até os turistas de outras cidades fazem referência ao Isso, hotel, porque era realmente, você disse uma coisa muito legal, para a época era uma construção assim bem moderna, né, bem diferente. ousado. Bom, então vamos lá. Quais as praias, assim, o que você falou do litoral, você falou dos vários tipos de litoral. Então, assim, o que você pode explicar para a gente com relação às praias mais interessantes para se visitar, para o turista conhecer? Então, na própria cidade temos boas praias, porém essas não são tão Claro. famosas. Essas elas têm uma condição mais de ser usada para noite. Certo. Passeio pela orla, então Tá. já eu chego nesse ponto da noite que elas são muito usadas. O que se fazer na noite de João Pessoa? Isso, a Aí eu gente falo sobre essas vai. praias já Isso. já, que ela tem certa relevância. Mas a grande João Pessoa, que se compreende os 5 municípios que está o seu entorno, cidades satélites de João Pessoa, por exemplo, o município do Conde tem praias maravilhosas. Por exemplo, a primeira praia de naturismo do Brasil, começou agora uma grande interrogação se ela é a primeira praia de naturismo das Américas, que é a praia de Tambaba, fica no município Isso. do Conde. Então, é uma Tá. praia, é Tambaba. bom deixar claro que naturismo vem daquilo que é natural. Ou seja, eu vou para uma praia onde eu vou ficar completamente nu, mas é uma praia onde todo mundo tem acesso à minha nudez, caso lá esteja nu, não. Porque a praia é dividida entre Certo. quem está com roupa e quem está sem roupa. Mas uma praia de um caráter paisagístico extraordinário, Certo. muito belo. Ela é rica por essas questões. A Paraíba hoje está sendo conhecida na Europa através dessa praia, que é muito Tambaba. famosa. Isso, a Praia de Tambá, porque é uma praia de turismo, né? É muito bacana. E ainda no município do Conde, temos uma praia que é a Praia de Coqueirinho. A Praia de Coqueirinho, todo ano, ela está ali entre as 10 às 15 praias mais bonitas do Brasil. Eu não gosto muito desse ranking de praias, porque tem tanta praia É, bonita, mas eu entendo que um ranking ele é feito para potencializar o turismo de alguns cantos e eu tal. Então, concordo com você. Isso. a Praia de Coqueirinho extraordinário, muito bonito. Aí temos mais outras praias famosas, a Praia de Tabatinga,
a Praia do Amor, e depois dessas praias, ainda no litoral sul, temos a Praia Bela, que é uma praia que tem um Maceió, o encontro do riozinho com o mar, e te dá um caráter completamente diferente de tudo que existe aqui na minha terra. Então, eu acho isso bacana. Então, o pessoal, quando chega lá, dá de cara com um litoral extraordinário, lindo, Certo. belo, porém, ao mesmo tempo, com a faixa de areia que divide a praia do rio. Um rio de águas mornas e águas gostosas. E é aí onde vem um outro detalhe que eu não posso deixar de falar. Certo. Aqui na Paraíba, no Nordeste todo, mas a Paraíba já foi feito um estudo feito pela Universidade Federal da Paraíba, pela turma de Geografia e Oceanografia, e as águas da praia da Paraíba bate 20 graus Celsius o ano todinho, passa sol, passa Nossa, que chuva, 20 graus delícia, Celsius né? tem essa Porque água. Não sei olha, como é que é a água aí, aqui a gente vai para a Flórida, a água é gelada. imagino. Então, assim, nossa, é uma delícia, realmente. E eu gostei que você falou, assim, mais ou menos a distância dessa última praia que você falou, fica mais ou menos distante quanto tempo? Aproximadamente 60 Ah, então quilômetros. A última praia. não é tão Não, longe não. assim, né? Para fazer o E as outras, passeio, para sair de manhã não, e não. voltar à tarde. Geralmente é um passeio de bate e volta. A gente sai de manhã, volta à tarde e Tá? todo mundo ama. O povo não acha distante, o povo não acha cansativo e acha muito próximo, até porque daqui de João Pessoa até a praia tem paisagens belíssimas. Belíssimas, Você isso. E vocês também ainda está vão no diante da ônibus, cultura. né? No carro, É, no transporte, ainda vão tanto no animando, carro, contando história, então passa isso. rápido. Então passar o pessoal nem sente, em muitos casos. Tem. E do outro lado, quais são as praias, assim, que são mais visitadas? Isso, pronto, as praias que eu falei agora, citada por mim, são as praias do litoral sul. Tá. E agora para o litoral norte, a cidade vizinha aqui, temos a cidade de Cabedelo. Cabedelo. É uma cidade histórica É também, onde tem o é onde, porto? é onde tem um porto, isso Tá. mesmo. Então, a cidade de Cabedelo guarda as belíssimas praias. Tem a praia Ponta de Campina, que é de uma beleza exuberante. Ainda em Cabedelo temos a Praia do Poço, temos a Praia de Areia Dourada, e assim, são todas praias com águas calmas, águas mornas, vou te matar de inveja, águas Aham. calmas, águas mornas, sabe, que assim, com as piscininhas extraordinárias. E é na divisa ali da Praia do Poço e Uhum. Praia de Areia Dourada, que nós temos aqui um atrativo que encanta muitos turistas, que é a Ilha de Areia Vermelha, que nada mais é um banco de areia que se mostra aos olhos de nossas pessoas toda vez que a maré baixa. Aí aquele banco de areia a mais de 1,5 km dentro do mar se Nossa, deve mostra ser aos nossos olhos. belíssimo. Então tem embarcações, tem uma embarcação aqui numa categoria chamada catamarã, aonde leva de 60, 100 até 200 pessoas para aquela ilha. São muitas catamarãs que levam e os turistas, quando chegam lá, ficam encantados. Porque você está vindo para uma cidade litorânea, tomar banho de mar, mas está adentrando no mar, para dentro do mar pisar em terra firme. Então, Demais, esse né? banco de areia Gente, o que é que vocês então isso estão esperando de visitar em João encanta Pessoa? Eu demais. estou morrendo de vontade de ir. Se eu pudesse, eu já estava lá amanhã para conhecer tudo isso, né? Para Então, rever então esses lugares. E o que mais, assim, além dessa praia, tem mais uma outra que você sugere para as é, pessoas que estão indo então, visitar? além dessa, ainda no litoral norte, Tá. temos uma outra parte que nós chamamos de litoral norte 2, que aí nós temos que fazer esse passeio de bugre. Bugre, nós temos que pegar uma ferry boat, atravessar, nós vamos atravessar o Rio Paraíba, o rio que dá origem colonial e histórica ao estado da Paraíba. Atravessamos o rio e do outro lado tem a cidade de Lucena, onde também tem belíssimas praias. E é nesse espaço onde nós passamos de buggy ou de qualquer outro carro, numa área chamada Costinha, onde tinha a antiga pesca da baleia. Uma das, um dos principais pontos de pescas da baleia a nível de América e uma das últimas a ser desarticulada na América
foi aqui na Paraíba, no município vizinho aqui de Lucena. Então lá você tem estátuas de desenhos de baleia, estátuas de baleia em uma parede em argamassa, fazendo alusão quando tinha essa prática aqui da pesca da baleia, que foi até 70, em 80 se encerrou de uma vez, em particular de 1985 a 1986, é quando não tem mais nenhum tipo de pesca de baleia aqui no meu estado. Ah, legal, né? Então, lá também tem Ficou essa belíssimas informação praias. e ficou também ficou essa informação, né? E também até de preservação, né? De contar um Isso, pouco da história. Olha, a Rose está falando assim, eu já fui e amei João Pessoa. Não tem como não gostar de João Pessoa, né? Além das praias, a história também, é porque não dá para a gente contar muito da história, né, Alceu? Porque é muita isso. coisa. Mas, gente, vale a pena, porque o City Tour é maravilhoso. Eu amo história. Então, para você, assim, aproveitar e descobrir todas as belezas, e a gente lembrar também, né, da história na sala de aula, quando o professor conta a história do Brasil, a gente lembrar de algumas coisas. Bom, quais são os turistas brasileiros que mais visitam João Pessoa? Você tem ideia? É muita gente do Tenho Nordeste ou sim. de uma outra parte? O nosso turismo, a grosso modo falando, ele ainda é mais aquele tipo de acessibilidade de um turista nacional, de Certo. um turista que vem do próprio Brasil, que sai do próprio Brasil, sai Tá. dos estados dele e vem conhecer o Nordeste de maneira geral. O Nordeste de maneira geral é muito bem quisto, né? Uhum. Já que a parte sul do nosso país passa por uma condição climática que altera poderosamente e por esse período de final de abril para maio, lá fica gelado de uma forma. Então, eles fogem para o Nordeste, que é Isso. sempre quente, Uhum. essa coisa toda. Agora, a nível de um turista internacional, quem mais visita aqui são argentinos, Ah, os chilenos, argentinos, tá. paraguaios e uruguaios. São essas quatro Ah, então nações que é o eu pessoal da América do identifico, Sul, tá. mais o pessoal da América do Sul. Britânicos, ingleses, canadenses, espanhóis e até pessoas de outras partes da Europa e América Central e do Norte são poucos, poucos Tá. mesmo. Mas eu posso te dizer e te adiantar isso em primeira mão, que o turismo aqui está mudando poderosamente. Vamos a ela. Recentemente, tem menos de um ano que começou as construções do polo turístico do Cabo Branco, onde está sendo feito 5 mega resorts, 3 hotéis de luxo, Ah, 5 tá. estrelas, e o nosso primeiro parque aquático, que é o Aquaí, semelhante ao que tem lá na tua terra, o Beach Park, Tá. em Fortaleza. Aham. Então, nós vamos ter um aqui na mesma linha, e o curioso é que tudo isso por quê? Porque João Pessoa está em uma ascensão poderosa. Essa ascensão é tão grande que vem trazendo investimentos estrangeiros para cá, coisa que até então era muito Aham. tímido e não tão simpático com a minha terra. Mas hoje, João Pessoa se tornou uma realidade turística do Nordeste no Brasil. Existe agora um grande foco que leva isso para a Europa e para os Estados Unidos, porque turismo aqui é muito em conta, turismo aqui é muito barato e já saiu já uma cotação Aham. recentemente, eu vi numa revista de foi no Estadão de São Paulo, o Jornal de São Paulo, onde eles diziam que vir para o Nordeste, em particular a cidade de João Pessoa, capital paraibana, em vez de um turista estrangeiro vir para o Rio de Janeiro, que é o portão do turismo no Brasil, mas se ele escolhe ir para o Nordeste ou para João Pessoa, ele vai gastar 8 vezes Eu menos e acredito. tendo a mesma qualidade que tem lá, com detalhes, cidade mais segura, mais tranquila, mais limpa, mais calma e com um detalhe de turismo de sol e mar, que é aquilo que o gringo em muitos casos quer, E sabe? outra O gringo ele coisa gosta também, muito. não é, Alceu? Eu acho também que tem muito assim, as pessoas na Paraíba, elas são muito receptivas, elas são muito, vamos dizer assim, além, não só receptivas, são muito simpáticas. Então tem tudo isso também que eu acho que ajuda também. E o turista estrangeiro, ele gosta também de ficar bem instalado, né? Acho que a grande
a grande coisa do turista estrangeiro viajar para o Brasil é ficar numa boa instalação. Quando você fala que vai ter mais hotelaria, mais opções, eu acho que isso aí vai favorecer muito essas pessoas irem, entendeu? Sim, verdade. Porque, embora tenha que fazer o passeio, procure as coisas mais simples, mais pitorescas da cidade, mas o turista estrangeiro, quando ele chega no Brasil, ele quer um lugar para ele ficar instalado de uma forma segura, com certo conforto. Então, eu acho que isso aí vai abrir portas para muita gente fora, né, assim, de fora conhecerem. Então, você até já me respondeu que eu ia te perguntar um pouquinho sobre o turista estrangeiro, em que base vocês tinham com relação ao turista estrangeiro chegando a João Pessoa. E vamos falar um pouquinho, então, da parte. Você falou tanto do centro histórico. O centro histórico ainda existe ainda aquela parte de artesanato, de lojas. Existe alguma coisa? Onde que vocês levam os turistas para fazerem compras de artesanato? Porque eu Então, sei que João Pessoa tem um artesanato muito rico. sim, tem um artesanato bacana, bonito. Eu digo até interessante, e um artesanato que se destaca por algo que é muito particular aqui no meu estado. Outros estados que começaram também o plantio e o cultivo do que eu vou te explicar agora. Aham, Aqui nós temos um artesanato que é muito forte do algodão colorido. O mundo todo tem o algodão branco, isso. a lã, que é muito comum, mas ele colorido se tornou algo muito particular aqui no meu estado, É, assim que ele surgiu. Isso começou a ser explorado. Então, hoje, tem bolsas de algodão colorido, lençóis de algodão colorido, roupas, vestido de algodão colorido. É muito legal falar que a mulherada, quando vem para cá, a primeira coisa que elas mesmo. querem saber é sobre o algodão colorido que nós temos. É a coisa mais original do nosso turismo, eu posso dizer, que é o nosso algodão colorido. E é tão bacana isso porque recentemente foi lançada uma coleção aqui em um desfile de moda. Foi feita aqui em Pernambuco. E muitas das peças que ganharam prêmio de primeiro lugar, segundo lugar, foi justamente o nosso estado indo lá com algodão colorido. Tá. As mulheres A vestidas com indústria algodão têxtil, então, e se né? o pessoal dizia, mas esse tipo de tingimento foi tingido como? Não, isso é natural, Nossa, que é da legal. própria terra. Eu não Então, assim, conhecia. É algo isso, novo para mim. muito bacana. No YouTube tem muitas coisas, muitas reportagens falando sobre o algodão colorido da Paraíba. Aí hoje, Pernambuco, estado vizinho, Rio Grande do Norte, Fortaleza e Piauí estão nesse cultivo também, Aham. porque vem ganhando muita força. Saindo dessa questão mais específica do nosso artesanato ligado ao algodão colorido e a produção de uma série de coisas que ela oferta, temos um outro tipo de artesanato, mas esse é um tipo de artesanato que você encontra que ele é uniforme, ele é padrão. Você encontra ele em Recife, em Salvador, em Maceió, Tá. Natal, Fortaleza, mas eu estou falando do original. Então, já que é para falar daquele que é original mesmo, algodão colorido, não tem dúvida. Legal. Aham. Eu lembro que eu fui em alguns lugares lá com os meus passageiros, né, do grupo que eu estava acompanhando, e o nosso guia levou em alguns lugares e tinha bastante, mas é sempre legal, mesmo que tenha na sua cidade, é legal você descobrir algo, né, que Deixa característico ali só daquela eu cidade. te explicar uma coisa. No centro histórico hoje temos pouquíssimas Tá, lojas ligadas ao artesanato. O centro histórico de uma pessoa vem passando por revitalizações certo. intensas e a ideia é ter um mercado de artesanato aqui no centro. Mas na praia é onde está todo o nosso potencial ligado ao artesanato. Na praia e na cidade de Cabreiro temos um pôr do sol famoso, que você já ouviu falar, o Aham. pôr do sol da Praia do Jacaré, onde lá existe mais de 80 lojinhas ligadas ao artesanato. E nas praias de João Pessoa, em particular na cidade, né, no bairro de Tambaú, na Praia Tambaú, nós temos o mercado público de artesanato, onde são mais de 128 lojas.
Tem que bastante tem opção, tudo né? ligado ao artesanato. Tem muita coisa. Mas é legal Muita também coisa porque mesmo. o pessoal vai à praia, faz o passeio e ainda faz umas compras, né? E volta Isso. todo mundo com alguma coisa. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos falar um pouquinho da culinária, porque eu sei que a gastronomia em João Pessoa é sensacional. O que que você pode aí falar para a gente em termos de gastronomia? Pratos mais característicos, né? Mais que as pessoas, quando vão a João Pessoa, querem provar. Deve ter alguma coisa bem especial de João Pessoa, aliás, da Paraíba. Tem muita coisa especial mesmo. Aham. Mas deixa eu logo dizer que tem aquele prato que é o prato consagrado, que é o prato não só daqui da Paraíba, mas do Nordeste em particular, simboliza o Nordeste. A gente até faz uma frase brincalhona com ele. O cuscuz aqui ninguém Ah, abre para ele, não. Hoje, aham. aliás, hoje é o Dia Mundial do Cuscuz. Ah, é Hoje, hoje? hoje, Nossa! Dia Mundial. E a gente brinca que cuscuz é melhor que muita gente, sabe? A gente brinca aqui com essa frase. Olha, Cuscuz, ele é melhor ultimamente que eu vou muita gente. concordar com você, viu, Alcei? Olha, a Regivânia tá falando aqui, ó. Adorei João Pessoa. Tem um monte de gente aqui que adorou João Pessoa. Gente, observem aí as informações dele, porque tem uma informação mais nova, tá? Então, assim, se você já conhece João Pessoa, se já foi, volta lá para conhecer os outros lugares aí que ele tá falando. E para quem gosta de comprar, né, procurar. É, Isso. o algodão colorido, que eu fiquei interessada também. Eu também amo cuscuz. Você sabe, Alceu, que eu e minhas irmãs, a gente fez alguém do Brasil, não sei se foi minha mãe, foi alguém do Brasil que trouxe, acredito que trouxe aquela cuscuzeira do Brasil para a gente fazer o cuscuz aqui, porque aqui não tem, né? Quer dizer, não tinha Não antes, tem. agora já tem, porque já tem loja de brasileiro que vende. Então, para a gente, porque, gente, nordestino tem que comer cuscuz, né? Isso. Saborosíssimo, eu adoro. Bom, então o Mas, cuscuz, com mas tem um certeza, de várias prato, formas, o cuscuz, ou é o várias cuscuz, formas. tá, Tem não é ele aqui só aquele, tá, não, não é só o ele aqui de original. várias formas. Ele foi ganhando espaço, é aquilo que a gente sabe. Eu posso dizer, enquanto historiador, digo isso com toda a propriedade do mundo, que a nossa feijoada, que começou lá nas senzalas, pelos escravos, com o resto de vísceras, aquilo que o senhorzinho, que a sinhazinha não queria, joga lá na senzala, que os negros aproveitam de alguma maneira, Aham. e eles fizeram aquilo que hoje é o prato do brasileiro, a nossa feijoada, Maravilhoso, feijão que é uma adoro delícia. feijoada. O cuscuz do Nordeste pega o mesmo caminho. Aquilo que era comida, a grosso modo falando, de Aham. gente pobre, de pessoas que não tinham condições, foi ganhando espaço, foi ganhando novas maneiras de se fazer, e isso foi conquistando o paladar das altas classes do Nordeste. E no Brasil hoje, de maneira geral. Mas, sendo específico com um prato aqui que é muito legítimo nosso, eu acho que você já comeu, é a nossa famosa buchada de bode. Sim, A buchada de claro. bode, Aham. ela de fato, eu posso dizer que ela é ela, junto com o nosso rubacão. O rubacão nada mais é que o baião de O dois. Só que rubacão eu não lembro, assim, é como se fosse o baião de dois, a mistura de arroz com feijão. como se fosse o baião de dois, Tá, é eu não tô só que se lembrada do coloca nome. só que se coloca nata, se coloca queijo, um pouco de carne de sol, Gente, carne tá me de dando água encharque, na boca. Vocês não chamam estão com carne água na boca, de não? charque Dessas e tal. comidas maravilhosas. Então tem um Tá. pouco desse. Mas também, não tenha dúvida, é uma coisa interessante de falar, porque esse prato, ele vem ganhando também outros cardápios de restaurantes famosos, em alguns programas aqui de chefe, de É cozinha, que botam cozinha. pessoas para Tá. cozinhar. Ele já foi levado, já foi exportado para a Europa e o pessoal ama. E há quem diga que ele cai bem com a lapada de cachaça. Eita. Isso é. Aí Tem muita também gente que pega um pouco tem desse. muita. A Paraíba produz muita cachaça? Rapaz, a Paraíba hoje, ela só atrás de Minas É Gerais. mesmo? Ela está Hã? ela tá como o segundo maior exportador de aguardente e uma aguardente cada vez mais apreciada na Europa. Eu vou falar aqui só de
nenhuma, mas recentemente a nossa cachaça, nossa aguardente, com o nome de Volúmpia, ela ganhou mais um prêmio na Europa. E ela já tem mais de 10 prêmios. Porque os europeus se deram conta que cachaça no frio esquenta melhor que vodka e uísque. E é até Então, melhor do que vinho, sabia? Para e é esquentar. até melhor que vinho em muitos Isso, casos. isso. Então, ela tem um certo detalhe, é que você tomando a aguardente, quando você aprende a tomar ela, eu não sou assim dizendo, um apreciador da aguardente. Porém, eu acho ela muito forte. Mas quando você sabe tomar É. ela, tem uma questão básica. Você toma 20 cerveja de 600 com uma garrafinha de 500 ml, é a mesma coisa. Só que ela não vai deixar você de barriga cheia. Aquilo que a gente chama aqui de barriga empachada. É Ela não por vai causa da deixar quantidade, você. a quantidade de Isso é cerveja, a quantidade de chacato. Então, cevada, né? ela é melhor para você degustar ela com outros alimentos. Caldinho, camarão no coco, olha que delícia. Aham. Caranguejo no coco. E essas delícias que o Nordeste É, tem. Então tem um pouco disso, né? é bacana, é bacana. E outra coisa, eu acho que o estrangeiro ele gosta da cachaça. Sabe por quê? Ah, Porque gosta muito. assim, Gosta muito. eu já tive assim festas aqui de americano que tinha bar e aí cada um tinha que levar uma bebida. Aí assim, eu não conheço muito assim, eu gosto da caipirinha. Entendeu? É, Assim, mas é, então, a caipirinha. E aí eu sempre participei de algumas festas de americanos que aí eu levava cachaça e eu fazia a caipirinha para eles entenderem, saberem como é que era, anotava os ingredientes e tudo. E eles amam assim. Eu acho que a nossa cachaça, fazendo o drink, a caipirinha, que é mais conhecido, né, no mundo inteiro, que é bem característico do brasileiro, eu acho que ganha daquela lá do México, dessa bebida do a México. tequila. Eu acho que ganha, porque assim, a opinião deles, quando eles provam, ele diz: isso aqui, cachaça, é muito melhor do que a tequila. Bom, então vamos Vou lhe voltar aqui trazer para o um nosso, dado pro nosso. novo, Isso. Vamos voltar aqui um para o dado nosso. novo que eu acho muito importante sobre isso aqui que você falou agora para mim. Porque recentemente alguns brasileiros vêm ganhando prêmio na Europa só com isso que você gosta muito. Somente com isso, Aham. caipirinha. Mas E olha, vem modificando o sabor, mas é isso. Mas você sabe que agora eu fiquei pensando o seguinte: eu tenho que fazer um dia, numa festa que tiver que levar comida, eu fazer o cuscuz, porque eu acho que vai ser uma coisa também diferente. Porque eu gosto de mostrar essa coisa, sabe, da cultura brasileira. Porque a gente não está falando aqui, não é só da bebida nem da comida, não. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a nossa cultura, com as nossas raízes. Isso. Você mesmo explicou, né? Não é só o cuscuz, tem uma grande representação, né? Um alimento saudável, um alimento forte, né? Você pode comer cuscuz a semana inteira sem precisar comer outras coisas, você vai estar bem. Então, eu acho que essas coisas a gente deve divulgar mesmo, sabe? Então, a Uhum. minha opinião é que o estrangeiro, eles gostam da cachaça, do que a gente faz de drink, né? De bebida com a cachaça. Então, assim, em comparação a outras bebidas, né, do México, por exemplo, que é muito conhecida aqui, eu acho que a nossa cachaça acaba ganhando mesmo. Bom, então vamos lá. Eu gostaria muito que você contasse para a gente aqui algo assim interessante que aconteceu durante um passeio que você levou um turista, você levou um grupo de turistas, algo interessante que você gostaria de contar para a gente que foi bastante divertido. Você lembra de alguma coisa no meio dos seus Ah, tours? Porque tem guia sempre vários, tem uma vários. história para contar, né? Sempre tem. Um guia que não tem história para contar, ele não é um guia. Ele tem que falar alguma coisa, Aham. seja positivo, trágico, mas que seja bacana. Tem um, tem uma, assim, eu posso dizer um que ele é o mais emblemático de todos, Ah, né? Esse é o mais emblemático, eu gosto muito de falar desse. Foi no dia que eu estava levando um grupo para o Rio Grande do Norte, para a Praia da Pipa, aham, aqui, e eu estava com um grupo onde eles nunca tinham visto golfinho na vida, né? Nunca tinha visto golfinho na vida. Só que aí eu expliquei do passeio de lancha que tem na aham, Praia da Pipa, eu expliquei dos golfinhos que são botos, aliás, são botos, mas a gente chama de golfinho, que aparece ali.
que é uma diversão, um atrativo muito Aham. bonito. Pois bem, levei e eu disse para o pessoal quanto custava aquela embarcação, aquela lancha, a quantidade de pessoas que ia e o tempo que durava aquele passeio. Certo. E beleza, ponto. E o pessoal ficou naquela, nossa, a gente vai ver golfinho, que legal e tal. Veio para João Pessoa, cidade maravilhosa. Conhecer Praia da Pipa, com menos 2 horas e meia de viagem, ver golfinho, é tudo. Pois bem, muita gente quando voltou disse, ao seu, eu não vi o golfinho, não. Aí eu disse, como assim você não viu o golfinho? Não, eu botei minha cabeça na lancha e olhei e eles apareciam bem distante. Aí eu disse para ele, golfinhos não são simpáticos, aparecer e você tirar uma selfie com ele. Eu disse, isso não tem como Não tem acontecer, como. jovem. Aí ele fez, beleza. Isso foram 3 saídas de lancha. Aham. Quando a outra lancha voltou, Celso, os golfinhos pulavam a mais de 30 metros de distância da gente. E toda vez que a lancha se aproximava, ele se, ele se distanciava e pulava a mais de 60 Aham. metros de distância. Cada vez ficava mais difícil. O que é que isso quer dizer? Aí eu disse, como eu não falo a linguagem dos golfinhos, eu não sei o que quer dizer. Eu acho que ele não queria que eu peguei, não. Falei assim. E foi engraçado. Ponto. Na volta para João Pessoa, Certo. eu encontrei duas adolescentes fazendo uma videochamada para a mãe que estava em Curitiba. Aham. Disse, mãe, foi muito frustrante. Os golfinhos não quiseram sair na foto comigo. Aí, essa é uma das histórias que eu guardo comigo Gente. de maneira muito carinhosa, porque eu achei muito divertida. Aí eu peguei, na hora, eu me Aham. lembrei de uma palestra do Leandro Carnal. Creio que você conhece. Leandro Carnal. Não. Leandro Carnal é um brasileiro, professor da USP, Tá. YouTube, muito famoso. Então ele tem uma palestra que ele mostra a foto de uma selfie de um cara com um tubarão atrás, com a boca enorme. Aí ele diz: não sei se o rapaz escapou, mas eu sei que é notório porque existe a foto e o cara Aham. estava para ser devorado pelo tubarão. A gente Aí eu é. mostrei isso. Aí eu Aham. mostrei isso para eles, né? Eu peguei o meu tablet na época e mostrei. Aí eu disse, tá vendo, gente? Então fique feliz que não foi tubarão uma foto, mas deu para Mas fotografar de deu pelo longe menos para simples ver golfinho. alguma Mas coisa. Mas é essa é a interessante história. também. Nossa, é E, legal. e outra, e outra história que eu posso falar para você, dentro do City Tour, Aham. é quando eu chego numa praça aqui com o nome de Praça João Pessoa, onde tem a estátua, o busto de João Pessoa. Lá é conhecido Essa como tá. praça, Depois eu vou te contar uma também. lá é conhecido como Praça dos Três Poderes, Aham. e porque tem os três prédios, o executivo, o judiciário e o Legislativo. legislativo em torno da praça. E eu narrando, ó, naquela casa ali, onde é o prédio executivo, Palácio do Governo, foi onde nasceu o Ariano Suassuna, escritor paraibano, erradicado aqui, foi para Pernambuco e tal. Aham. E eu narro um pouco da história da família Suassuna, e alguns turistas pararam e perguntaram ao seu, por que, que a estátua de uma pessoa está com uma mão na frente, num bolso, e a outra mão está para trás? Aí eu digo, olha, existem duas histórias que a gente narra. A primeira é que João Pessoa, ele era um cara muito cismado. Ele adquiriu, colecionou alguns inimigos ao longo de 2 anos de governo dele. E toda vez que ele via alguém que ele tinha Aham. cisma, ele botava uma mão para trás. Essa mão para trás era porque na sua cintura, pelas calças, estava um revólver. E logo para ele se armar caso o Entendi. camarada viesse. Essa era uma das imagens que o pessoal dizia muito de uma pessoa. E a outra versão é que essa mão no bolso é que ele era um cara muito solícito. Toda vez que você precisasse de alguma coisa, ele já tirava a caneta e o bloquinho do bolso, dava o pedido e tome, procure essa pessoa, foi Ah, eu que para fazer a mandei. E o, anotação. e o Encaminhamento. pessoal, isso, e o pessoal ri muito com isso. Aí diz, rapaz, se fosse aquela família alemã lá do Rio Grande do Sul, ele ia mandar
eliminar todos. Então o pessoal começa a O pessoal brincar já começa com a essas fazer comparação. histórias. Olha, deixa eu Isso. abrir aqui um parênteses e mandar um beijo aqui para Rosiane Lima. Boa noite, querida, tá? Você tá gostando da live, Rosiane? É muito interessante conversar com o Alceu, porque as informações são ótimas para quem gosta de conhecer as cidades do Brasil. João Pessoa é uma cidade linda. Você falou da estátua, agora eu vou lembrar. Eu lembrei. A primeira vez que eu fui em João Pessoa, o que me chamou a atenção é que na época tinha um ator de novelas, né? E tal, era Valmor Chagas. Eu nem Sim, sei se esse ator é vivo, não sei. eu sei Então, quem eu é. lembro que quando nós chegamos em frente à estátua, eu estava com um grupo de estudantes. E aí eles olharam para a estátua, e o guia explicou, contou a história toda. Aí um voltou para mim no ônibus e falou assim: Ô Meire, você tem certeza que o nome daquele cara lá é João Pessoa? Porque ele parece tanto com aquele ator da televisão, o Valmor Chagas, e você sabe que parece mesmo. Você não acha que parece? Sim, acho Gente, é e a cópia. No dia que vocês forem lá, não, vocês vão lembrar dessa não história. foi Eles ficaram a comentando bem. primeira Tá. pessoa que já te falou isso. Assim, você não é a primeira pessoa que narra isso para mim. Ah, é? Já aconteceram já de umas 8 pessoas ou 9, eu até faço uma conta em casa, que traz à tona essa ideia e fala comigo. Aí, poxa, não foi um erro, não. Acho que a forma no rosto. Eu disse, rapaz, eu estou começando a Gente, desconfiar dessa ideia. é mesmo, porque, olha, eu não tinha nem assim percebido, mas aí o aluno, você sabe que esses grupos de adolescente, né? Esses Sei, meninos, eles observam tudo, né? Assim, pelo menos na tudo, tudo. época que eu viajava muito com grupo de escola, com adolescente, e aí eles voltaram para o ônibus e falaram para mim, não, mas esse aí, tem certeza que esse homem aí, o nome dele é João Pessoa? Porque ele tá, e eu acho que na época o Valmor Chagas estava numa novela da televisão e estava fazendo muito sucesso. Mas é muito parecido. Então você também concorda com isso? Concordo sim, Pronto. e não tenha dúvida. Eu até fui fazer pesquisas depois que houve a segunda comparação. Disse, não, estou inquieto com isso aqui, deixa eu pesquisar. Eu fui ver, rapaz, não é que lembra mesmo? Muito Não é parecido. que lembra mesmo? Uhum, Tem um pouco disso aí. uhum. Eu até depois fiquei pensando, por que que no filme famoso que tem aqui, que é um filme bacana, chamado Paraíba, Mulher Macho, que retrata um pouco, narra essa história sobre a morte de João Pessoa em Sim, 1930 e tal, sim. porque, como você sabe, a morte de João Pessoa foi de fundamental importância para aquele que foi a Revolução de 30 no nosso país, e a ascensão ou a abertura de caminho para Getúlio Vargas, para Uhum. chegar ao governo do Brasil na época. Mas um detalhe é porque eu fiquei pensando, por que que não chamaria esse ator para fazer João Pessoa e não aquele outro que não tem nada a ver? Uhum. Porque ele iria cair muito bem, eu fiquei pensando na Pronto. época. Então agora o pessoal que está assistindo aqui a nossa live vão ficar curiosos quando vocês forem lá de João Pessoa, vocês vão lembrar de mim e do Alceu, tá? Isso, Que a gente comentou isso aqui. Alceu, amei fazer a live com você. Eu gostaria que você. Você está trabalhando em alguma agência? Você tem uma agência que você gostaria de divulgar ou as pessoas podem te procurar através do teu Instagram, Alceu Guia? Como é que é? isso. Vamos falar aqui das Vamos suas lá. redes sociais. É, tem muitas agências que eu presto serviço, mas eu vou falar as daqui da Paraíba, que são Tá. essas que eu trabalho com mais frequência. Aqui no caso, eu tenho a Michele Conectou Viagens, encontra assim no Instagram, Certo. e tem a Manu Te Leva, A que é Manu de uma te amiga minha, leva. Tá. esse que aqui eu Eu vi o tinha falado Instagram com dela. você. E Aham. ela é muito boa, é muito competente, só que ela também é guia, só que ela gosta muito da parte operacional, tanto ela como a minha colega Michele, da Michele Tá. Conectou. E o interessante é que quem executa serviço para elas, em muitos casos, sou eu, sabe? Então tem Ótimo. essa Tá bem parceria assessorada, né? Um gostosa. excelente É, guia para representar a agência. a agência eu não tenho e nunca quis. E sobre essa questão ainda de parcerias, como guia de turismo é profissional autônomo e eu divido essa função com sala de aula, que eu amo também, eu amo a docência, e eu estou dando aula, e eu não posso ficar distante, porque
Quando eu estou distante, eu sinto falta. E se eu sair do turismo, eu sinto falta também. Então, eu tenho que me dividir com as duas. Então, no turismo, como a gente é autônomo, tem muitos colegas que têm a parceria. Então, eu passo serviços meus para uns colegas, esses meus colegas passam serviço para mim. E a parceria é essa. Eu ligo para um amigo meu, Jorge, pode atender esse grupo aqui para mim? Que eu já estou com outro grupo. Ou ligo para um amigo meu, Ricardo, para uma amiga minha, Rafaela, para um amigo meu chamado Alexandre. Eu posso ligar para um amigo meu, Davidson, Célio, e pega-se muito por esse caminho. Eu ligo para uma colega minha, Elizabeth, Mônica. O caminho é sempre esse, essa parceria. Atende esse grupo para mim e assim vice-versa. Eles fazem isso comigo. Né? Ao seu, Você repassar o serviço. então, pega-se por esse caminho e o guia de turismo, boa parte deles tem que ser bom, tem que ter o jogo ético. O guia de turismo é um profissional que difunde conhecimento. Eu criei um artigo há um certo tempo, o guia de turismo como um divulgador de história, como um cara que difunde a história. Porque é bom deixar isso aqui bem claro, antes da gente encerrar. Não adianta você ser professor em qualquer área que seja, chegar aqui na minha cidade ou em qualquer outra cidade e guiar. Você não pode. É exercício legal da profissão. Exato. Você tem que contratar um guia de turismo, credenciado, com a cadastro, tudinho. É assim que funciona. Até porque o peso, a relevância que tem, quando você bota um guia, aquele cara que conhece o caminho, o motorista fica mais aliviado, a contratante está tranquilo, está sendo uma coisa legalizada, não corre o risco do teu ônibus, teu veículo separado, e aqueles turistas todos serem constrangidos. É seguro em tudo. E acima de tudo, não tenha dúvida, é encantador. Um guia é luxo. Guia é luxo, não tenha dúvida. Eu acho também, eu concordo. Eu já trabalhei de guia, eu valorizo muito a profissão e eu acho um trabalho assim de muito cuidado, né? Porque eu acho que não é só a informação, mas são muitas coisas que envolvem, né? Você está ali representando a sua cidade, você está ali representando uma agência, você está ali representando uma ideia também de mostrar o melhor que você pode. Alceu, amei fazer essa live com você, tá? Quando eu for a João Pessoa da próxima vez, eu vou te procurar, tá? Não adianta você querer falar que tem outros colegas seus que vão fazer passeio comigo, não. Eu quero fazer o passeio com você, tá? Tá combinado. Tá bem. E, gente, Tá eu certo. agradeço a todos vocês que estiveram aqui presentes. Vou também passar uma mensagem lá para o Fernando e agradecer novamente a ele por eu ter tido o prazer de conhecer você, de saber do teu trabalho. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí, João Pessoa, tá? Pelas informações. E, gente, procure, quando forem a João Pessoa, procure o Alceu. Ele já contou um pouquinho aqui da história dele, né? O Guia Alceu. E tem o Instagram dele, que a gente vai marcar aqui. E eu desejo para você todo o sucesso do mundo, tá? Que a cidade fique cada vez melhor. João Pessoa é uma cidade linda. Eu considero uma das cidades mais bonitas do Nordeste, com aquela característica ainda de uma gente muito simpática, de muita coisa boa, com uma culinária fascinante. Então, muito obrigada a todos vocês e obrigada a você mais uma vez, tá? O seu. Essa live está gravada, tá? Um beijo. Beijos. Agora você tem uma amiga cearense aqui em Atlanta, tá? E eu beijo. também. Tudo de bom. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.